Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira. Começa agora o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croy, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem? Cara, quando você me disse que a gente ia conversar com essa pessoa, eu só fiquei imaginando assim, ô Márcio, o tanto de luva que esse cara já deve ter usado, dá para encher um apartamento de 50 metros quadrados do chão até o teto, cara. Deve ter sido muita luva para treinar, para jogar. Não porque o cara não sabia usar o material, porque é um mestre, né, na arte de goleiro, mas porque com certeza teve muita luva, hein, Márcio? É isso, é uma referência na posição, né, em todos os sentidos, né? Ele jogou em 3 clubes grandes de São Paulo, mas foi ídolo em um deles. Campeão mundial com a seleção. E foi um dos primeiros a levar a experiência profissional para os amadores. As respostas acima, claro, Palmeiras, São Paulo e Santos, ídolo do São Paulo, tetracampeão mundial com a seleção e, claro, dono da academia fechando o gol. A gente tenta fazer mistério, Rafa, mas é difícil quando estamos com Armelino Donizete Qualiato. Zeti, tudo bem? Muito bacana ter você conosco. Tudo bem, Rafael, Márcio, sempre bom a gente poder falar um pouquinho, né, de tudo, né, não só de futebol, como eu venho falando, mas falar um pouquinho de tudo que acontece aí no nosso Brasil, no nosso mundo aí do esporte, né, e é sempre bom, mas falar que não dava, cara, eu acho que dava para encher uma Kombi de luva, assim, não dava para encher uma sala. Na minha época não tinha luva, assim como tem hoje. Hoje você pode escolher a marca, pode escolher modelo para chuva, para frio, para neve, para sol. Na minha época, assim, olha, tem essa aqui, joga, vamos lá, vamos, sabe, a gente, né, cuspia na luva, assim, pô, vamos lá que gruda mais. Cara, esse é um dos grandes mitos para você já começar quebrando aqui. Cara, hoje as luvas realmente, né, você tem para tudo quanto é jeito, quantas marcas você quiser. Cara, na sua época era o quê? Você usava 2 luvas por ano, uma no treino, uma no jogo? Como que era manejar a luva naquele tempo? Bom, eu comecei em 80, né? 80 no Guarani, tinha lá meus 15 anos de idade, não tinha tanta marca assim, tinha Adidas já, mas eram grandes goleiros de seleção que jogavam, né? Quando eu comecei no Guarani, o Sidmar, que era o goleiro na época, ele tinha jogado no profissional, ele sempre, né, tinha lá um par de luva, quando estava velhinho ele dava para o pessoal da base, né? Então a gente pegava a luva dos goleiros do profissionais, né? Era assim que funcionava. E tinha uma luva também de couro, cara, com umas borrachinhas, né? Eu lembro isso lá naquele período da década de 80. Depois tipo de moto, Palmeiras, né? Era uma luva que não existe. Era quando e é sério mesmo, você molhava a luva, ela transpirava, né? Você transpirava com essa luva de couro. Aí, quando acabava o treino, você deixava lá para secar. No dia seguinte, ela entrava sozinha, assim, na mão, sabe? O dedo não dobrava, cara. Tão duro que ficava, porque era couro. Cara, um negócio maluco, cara. Mas tinha poucas marcas, assim, modelos, né, daquela época. 87, quando eu fui para o Palmeiras, que eu já comecei a ter um contato maior, né? Que eu já estava jogando, 87. O Leão, que era o treinador ali naquele período de 84 até 86, já era goleiro de seleção, então tinha umas marcas diferentes, ele já era patrocinado, né? Na seleção também já tinha um patrocínio de luva, e a gente tinha um acesso, não acesso como tem hoje, né? Era um acesso de você ter 2 luvas, talvez era uma luva para jogar, uma luva para treino. Aí quando acabava aquela luva do jogo, que não servia mais, estava já lisa, colocava para o treino e pegava outra, né? Então isso durava aí, eu acredito que uns 3 pares por ano, assim, né? Um negócio bem econômico, não é que nem hoje. Hoje você joga uma luva no primeiro tempo, segundo tempo você coloca outra, né? Tem essa facilidade. Que bom, né? Que bom que o material mudou muito, né? O acesso ao material ele tá muito ele está muito fácil, né? Muito rápido, e você pode escolher. Eu acho que isso ajudou bastante a
situação aí para os goleiros brasileiros, né? Até o material, calça de treino, né? Não vou nem falar calça de jogo. Eu jogava com calça comprida, mas a calça de treino, antigamente você não tinha esse acesso, né? A calça você jogava com moletom, né? Calça de moletom. Então mudou. É bom. Esse material que tem hoje ajuda muito o comportamento dos atletas, né? Não só do goleiro, mas dos atletas. Legal, Zete, prazer falar contigo. Aqui é o Rafael. Quando eu falei desse, né, de encher um apartamento aí de 50 metros quadrados, foi só para dar uma ilustrada aí para o pessoal, porque realmente são números impressionantes, né, de jogos, e isso aí Sim, remete, né, à experiência, né, ao estofo da nossa conversa. E você foi um cara que, além de mestre na arte, né, de jogar no gol, também foi a gente pode dizer assim, né, Márcio, um estilista da moda de goleiro. Pô, sem dúvida. Porque até hoje o pessoal fala a calça do estilo que o Zete jogava. Até hoje você escuta a garotada falando, não, porque como é que veio isso, o Zete, essa questão de vou jogar de calça? E aquele detalhe da meia também, né? Porque às vezes o cara puxava um pouquinho assim. Cara, você vê inúmeras fotos, né? Um pouquinho mais para trás. Até hoje tem a goleirada que usa esse estilo aí. Para mim, foi você que lançou essa moda. Explica pra gente como é que foi essa questão de jogar de calça. A calça ela surgiu em 92, mais ou menos, né? Começou por ali. Eu tive a Copa de 90, o Nocono, né, que era o goleiro do Camarões, ele já jogou de calça, né? Ele já usava, me chamou a atenção naquele período, mas não tinha muito essa tradição, né, no futebol brasileiro. A gente jogava com shorts muito curto, que era quase que o mesmo shorts da equipe de linha, né? Você usava, eu brinco que ficava parecendo a polpa, né, da bunda, assim, né? Quando você caía no chão, ralava tudo, cara. Era um negócio meio louco. E eu teve um jogo assim no interior de São Paulo, eu não me recordo exatamente, né, qual jogo que foi, mas foi no interior, acho que foi em Bauru. Eu saí numa bola, assim, saltei numa bola quase no bico da área grande para fazer a defesa no pé de um atacante. E parece que eu tinha, assim, quando eu levantei, que eu olhei, eu vi o acidente que aconteceu, né? Porque parecia que eu caí de moto, né? Ralou tudo assim na perna, cara. O campo, o gramado muito ruim. E teve, acho que até rodeio durante a semana lá no campo, né? Nossa Senhora. Então foi um negócio meio grave mesmo, porque quando eu retornei para São Paulo, nós viemos de ônibus, né? Quase 7, 8 horas de ônibus no interior. Eu sofri, tive íngua, sabe? Tive febre, foi um negócio meio. Fiquei assim quase um mês com problema assim na perna. Fiquei de fora alguns jogos, né, para cuidar da cicatrização. E aí comecei a jogar de calça e fui acostumando com a calça, né? Porque eu já treinava de calça e comecei a fazer o curativo e batia em cima, machucava de novo. O Valdir Joaquim de Moraes até era o treinador de goleiro na época, né? Que me ajudava e sabia, então eu evitava até de cair acho que era do lado direito, né? Que eu machuquei e fui acostumando. Aí o patrocinador acabou desenvolvendo uma calça que não encharcava quando chovia, né? O suor também, ela não encharcava quando estava jogando. Aí surgiu a meia, também foi eu tinha um problema, minha panturrilha era muito grossa, né? Eu sempre tive a panturrilha grossa, assim, e a meia na época era aquela meia, você tinha que soltar o elástico. Uma coisa que se tudo. Contar, se contava, o pessoal fala, não é possível, né, um profissional fazer isso. A gente chegava antes no vestiário, pegava a meia, a tesoura do massagista, e ia cortando todo o elástico da meia. A gente ia arrancando assim, o elástico, aí para soltar, porque a meia ela apertava muito a panturrilha, e era padrão aquela meia. Entrava na perna do Palinha, era a mesma meia que eu tinha que usar, pô, e não dava. Né? Sabe? Era desproporcional, né? E
E aí eu comecei a baixar, né? Então eu jogava de calça, eu deixava a meia baixa, a caneleira por baixo da calça, né? A meia também, travava a caneleira. E eu comecei a jogar dessa forma para evitar de prender a circulação. Então foi meio que assim, uma situação que me deu... Hoje eu sei, hoje eu tenho 55 anos, eu sei por que eu jogava com a meia baixa, né? Porque as varizes aparecem na perna, né? Então... Foi um estilo que veio naturalmente, então, né, Zé? Foi acontecendo, mas foi pro lado bom, pro lado do bem, assim. E virou uma moda, né, Márcio? Sem dúvida, não. Hoje em dia, né, todo mundo... É engraçado, né, porque alguns produtos, né, ganham o nome de marcas, né? Então a Gillette, né, as marcas que vão, né, se estabilizando. E virou a calça do Zete, né? Todo mundo fala a calça do Zete, a calça do Zete, né? Os amadores falam assim, então é bem interessante. E Rafa, você sabe que eu vejo a trajetória, por exemplo, da evolução dos goleiros, sobretudo do estilo dos goleiros, meio que por fases, né? Então você tem, por exemplo, o Raul, que colocou a camisa colorida, né? A camisa amarela, super famosa e tal. E o Zete é um dos caras que criou a história de você desenhar a camisa, né? O Zete desenhou vários modelos ali com a pênalti começo dos anos 90, né? Zete, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que se eu não estiver enganado, isso tem a ver com a sua fase de recuperação da fratura que você sofreu no Palmeiras. E aí você foi para as artes plásticas e você se tornou um pintor, vamos dizer assim. Vem disso mesmo? Desse trabalho que você fez psicológico para passar a fratura, e isso se transformou também num hobby? Vem disso. Vem mais ou menos desse período. Eu tive aquela lesão no Maracanã, né? Isso foi dia 17 de novembro de 1988. Eu tive essa lesão, né? Foi uma fratura no jogo lá contra o Flamengo. Aí eu fiquei 88, 89... Eu fui jogar só em 90, né? Voltar a jogar. Caramba! Eu fiquei num período muito longo de fisioterapia, tratando. Aí eu recuperava a musculatura da perna, me doía o joelho, aí eu perdi a musculatura do tornozelo. Enfim, foi muito tempo. Não tinha fisioterapia como tem hoje, né? Toda essa logística toda de fisioterapeuta, né? De fazer exercício. O gesso, eu engessei a perna toda até em cima, né? Então hoje já nem engessa mais, hoje faz uma tala e você faz a recuperação, no dia seguinte você já está fazendo exercício, mesmo com a fratura, né? Enfim, era outro protocolo e eu demorei muito tempo. Nesse período acabou meu contrato no Palmeiras, né? Foi na época do Palmeiras. E eu já gostava, né, da artes plásticas, eu gostava de pintura, fiz, assim, prestei vestibular na FAAP até, de artes plásticas na época, antes de ir para o São Paulo, né, nesse período de 90. E eu comecei a estudar um pouco história da arte, né, li o livro da história da arte, comecei a entender um pouco e para preencher também, né, aquele vazio de recuperar do futebol, sem contrato, quase que eu parei de jogar também com o Palmeiras não tinha intenção de renovar o contrato comigo, só que era a lei do passe, né, naquele período, muito, muito ruim para os jogadores, né, porque era a lei do passe, você ficava preso aos clubes. Preso, né? E, enfim... Foi uma coisa que foi acontecendo, eu precisava fazer alguma coisa. Meus pais me ajudavam aqui em São Paulo, né, a sobreviver, porque eu pagava aluguel, né, não tinha ainda uma renda suficiente para me manter aqui com a família. E foi assim, foi dando esse desgaste. De repente eu descobri na arte, né, um lado que... Foi legal, sabe? Foi muito bacana, mas ao mesmo tempo me deu um medo, cara. Quando eu percebi, eu falei, o que eu estou fazendo, cara, com o negócio da arte, né? Da pintura. É verdade, Márcio, Rafael. É uma coisa... tomou uma proporção muito grande em 90. Eu ainda não estava treinando, mas eu era muito conhecido. Todo dia tinha gente na minha casa, assim, da imprensa, da mídia, né, das principais mídias, tanto do esporte como depois começou a
a Veja. Eu lembro que na revista a Veja, aquela Manchete, né? Acho que era Manchete também, umas caras, não sei se tinha essas revistas aí. Mas no final tinha um negócio sobre artes. E eles faziam matéria lá no Embu. Eu participei de uma exposição no Embu, né, com uns quadros que eu tinha. E foi muito bem aceito, a crítica positiva de pessoas consagradas, né? E eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? As pessoas me elogiando. E aí começou um monte de gente querendo quadros. Não, eu compro, quero quadro seu, quero um quadro, pintura, pinta isso para mim. Eu falei, opa, para. Mas aí você quis fazer uma camiseta, né? Então, mas a ideia da camiseta, ela começou no Palmeiras também. O Palmeiras eu tenho 2 camisetas que eu desenhei, até eu tenho uma delas em casa, né, no meu quadro, tudo. Foi pouco tempo, né, que eu usei aquela camisa. E depois o São Paulo que surgiu, deu o boom mesmo, foi no São Paulo, né, com as camisas. Até eu tenho 7 camisas que a gente está junto com a patrocinadora lá com a Pênalti lançando, né? Na verdade, lançando não, né? Fazendo a réplica e colocando a história dela, né? De volta. Então é uma coisa bacana, mas eu sempre gostei, né? Gostei desse lado. Ô Zé, voltando um pouquinho na história aí, que a gente já falou um pouco de material, falou um pouquinho das artes e tal, não sei o quê. Da onde que surgiu, ô Zé, essa história de ser goleiro, cara? Eu vim do sítio, né? Minha história é meio assim, meu sítio, meu interior. Meus pais sempre trabalharam com agricultura. Eu, com 10 anos, quando eu mudei para a cidade, em Capivari, para mim era uma cidade enorme, né? Capivari tem 45 mil habitantes, mas para quem morava na fazenda, comecei a estudar muito tarde, estudei com 7 anos, entrei na escola com 7 anos, que aí eu comecei a gostar do esporte na escola. Eu sempre fui grandão, né, desenvolver, meu apelido até na época era Hulk, né, os caras me chamavam de Hulk, mas era aquele antigo Hulk, né? O Hulk era o Hulk que rasgava a roupa assim, mas ficava, né, ainda ficava de roupa, né? Ficava de roupa, né? Eu lembro que os meus amigos eram tudo pequenininho, cara. Eu tinha já 12 anos, quase com 1,85 m, né? Então era estranho. Eu jogava basquete, jogava vôlei, jogava super bem basquete, vôlei. Fazia arremesso de peso, atletismo, né? Salto de altura. Corrida que eu não era muito meu forte. Eu era meio gordinho, então não era muito de correr, né? Mas eu praticava, né, o atletismo no colégio e comecei a me destacar. De destacar como futebol de salão, também era uma outra. Eu, com 13 anos, eu já comecei a chamar a atenção, né, do pessoal na cidade, das equipes, né, do Capivariano, que era o profissional. Fiquei um ano treinando na base do Capivariano e aí me levaram para o Guarani, em Campinas, né, fazer um teste. O primeiro teste que eu fiz, eu passei, já fui chamado para disputar um torneio em Presidente Prudente. Já fomos campeões, né, lá em Presidente Prudente com o time do Guarani. Foi o ano de 1980, né, já com 15 anos. E aí, na sequência, fui morar em Campinas, fui estudar em Campinas, já tinha o meu primeiro contrato, né, que a gente chamava contrato de gaveta, na época que o Neto, Tozin, Evaí, que chegou também, Evaí chegou depois, era essa turminha aí da fase 81 do Guarani, né? O João Paulo, né? O João Nada Paulo, mal, né? Uhum. Foi uma equipe muito boa. E eu vi Careca, né? Careca já estava no profissional, Júlio César, né? O Renato, era o time de cima, né? Então eu convivi muito com o Sidmar, depois o Wendel, né? Que era o Birigui, era o profissional. Treinava com eles, né? Estava sempre treinando com o profissional. E muito jovem, né? Eu com 16 anos já era reserva ali já estava entre os reservas, né? Do profissional do Guarani. Então, assim, a minha formação mesmo como goleiro, ela foi muito rápida, né?
E essa formação, Zé, tem ajuda de treinador de goleiro? Que a gente sempre discute aqui. Bom, primeiro que você vai falar bastante sobre Valdir Joaquim de Moraes, que tem uma influência gigantesca, né, no seu crescimento e desenvolvimento, né? Mas essa formação inicial não tinha, né? Era o preparador físico talvez batendo umas bolinhas, você tinha que ser técnico desde o começo, né? Não tinha como se desenvolver tanto assim antes dos anos 90. Não. O Valdir de Moraes ele foi um dos pioneiros, né? Na minha opinião, acho que foi o primeiro, né? Pela história que eu levantei do Valdir Joaquim de Moraes. Em 79, né? Em 69 ele começou, né? A treinar goleiro. E depois em 70, na Copa de 70, que daí começou a existir treinador de goleiro em clubes, né? Que eram muito pouco. O Guarani tinha um treinador de goleiro, que era o Sidney Poli, falecido Sidney Poli. Esse treinador ele treinava um dia por semana, ele pegava toda a categoria de base e treinava o profissional. Ou colocava todos os goleiros atrás do gol lá no Brinco de Ouro, né? E a gente treinava atrás do gol enquanto o profissional estava treinando, né, no estádio. A gente treinava atrás do gol. E era assim que funcionava o treinamento de goleiro ali naquele período. O Palmeiras também foi da mesma forma, em 87, olha quanto tempo já, né? Em 87, quando começou o trabalho ali, o Leão que dava treino, né? Não tinha ainda um treinador específico. Quando o Palmeiras contratou Castilho, né? Castilho que veio a falecer depois, era um goleiro que foi técnico do Palmeiras, ele dava treino para gente, né? Então era eu, Martorelli, Ivan, Leão, mas não tinha um treinador específico. A Aguinaldo também começou a dar treino para gente, que depois foi para o Corinthians, né? Falando dessa fase. E aí, em 87, quando o Enio Andrade veio para o Palmeiras, que trouxe o Valdir Joaquim de Moraes, que eu comecei a conviver mesmo direto com um treinador específico, né? Para mim, hoje é o papa de todos, né? Tudo que eu tenho na minha vida, assim, em termos de técnica de goleiro, devo ao Valdir Joaquim de Moraes, né? Ele me corrigiu muito. Eu falo que o Valdir ele me desenhou como um goleiro, né? Com a técnica que ele tinha, com o conhecimento, e eu com a vontade de aprender, né? E a vontade técnica, física, eu acabei me doando para ele, né? No sentido de ser um goleiro, e valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu fui trabalhar com ele no São Paulo e cheguei à seleção brasileira, né? Dentro do que ele me imaginava, né? Ô Zete, e quem que foi o cara que te influenciou? Aquele goleiro da sua época de garoto que você olhava e você, poxa, eu quero fazer igual esse cara aqui, eu gosto muito do estilo desse goleiro. Pode ser um, pode ser dois, mas quem foi aquele cara que você olhava assim, que você era, vamos dizer, que você era fã, cara, que você gostava do jogo dele? Bom, eu contei a história, né, dessa situação de escola, tudo, né? O meu irmão, que é mais velho, ele sempre jogou no gol também. Eu sempre gostei, né, da posição por causa que eu era ruim na linha, né? Eu ia para a linha, eu era péssimo. É verdade. Eu falava que a cabeça pensava, pô, agora eu vou pegar a bola, vou dominar, vou na linha de fundo, vou cruzar. Tudo bem, a cabeça pensava isso, mas não chegava, não fazia nada disso, né? Porque o corpo não ajudava. Aí o gol, eu tinha coordenação, né? Eu tinha essa agilidade, essa coordenação, então facilitou muito. Mas eu acho que a informação, nós tínhamos poucas informações, né? Nesse período. Então o Carlos, que era da Ponte Preta, por ser Guarani, né? Por ser Guarani. Eu gostava muito do Leão, né? Leão, Palmeiras, que ficou um período muito longo, né? Nessa fase aí de 76, né? E período que o Palmeiras, a família, né? Toda palmeirense. Meu pai era São Paulino, né? Mas meu irmão, a família era mais voltado para o italiano. Eu nunca fui muito ligado assim a um clube. Eu acho que a maior felicidade do meu pai foi jogar no São Paulo, minha, né? De ter esse período aí no São Paulo, né?
Mas eu acho que era o Leão, o Carlos e o Paulo Vitor, talvez, né? O Raul Plasma, né, no Flamengo. O Flamengo tinha aquela geração de 80 também, que era muito boa, né, com o Zico e tudo. Então eu acho que não tem assim, talvez a informação que eu tinha muito era Carlos e Leão. E é muito legal, né, Rafael, o Zete falando isso, a gente ouvindo ele falando, né, de quem ele se espelhava, e o Zete saber, toda vez que a gente pergunta isso para os goleiros que participam aqui são mais novos, Zete, muita gente fala que lembra, né, sobretudo Zete, Zete, né, que ficou famosa na voz do Galvão Bueno naquela final da Libertadores, né. Cara, você tem um grande momento, por exemplo, no Palmeiras, que é aqueles 1.200 e quase 40 minutos ali sem tomar gol, né? 13 jogos, né? Foi algo espetacular. Eu ainda era garotinho, lembro da Placar fazendo as revistas, a Placar era semanal, e acompanhava, né, essa evolução, né? Quem vai fazer gol no Zete, né? Quem vai bater essa defesa do Palmeiras e tudo mais, né? É verdade. Mas esse é um grande momento. Mas o seu momento de virada, você acredita essa Libertadores de 92, aquela defesa no pênalti do Gamboa? Como você avalia, acho que esses dois grandes momentos assim iniciais da carreira que explodiu? Eu acho que foram momentos, né? Palmeiras, sem dúvida, a invencibilidade foi o alicerce da minha carreira. Eu sempre falo isso, que eu era muito jovem, 22 anos, titular no Palmeiras, substituí o Leão. Foi importantíssimo ficar 13 jogos sem sofrer gol, num time, né, de menores, não o time, menor expressão, o elenco, né? O elenco era muito reduzido e não era tão competitivo, né? O time naquele período, né? E o São Paulo, acho que de 92, ele... É claro que para chegar em 92, uma Libertadores, nós tivemos que vencer o Brasileiro, 91. Eu acho que foi uma fase. O Tele Santana, quando assumiu o time, eu estava com o Furlan em 90, né, no São Paulo, perdemos o título para o Corinthians. Eu falo que foi um título muito fácil, né, não deixamos escapar, mas perdemos para um time que brigou muito, que foi o Corinthians, e nós não fizemos isso, porque vence aquele que leva mesmo, né, a melhor posicionamento dentro de campo. Perdemos os dois jogos de 1-0. No papel o São Paulo era melhor, mas perdemos os dois jogos, não adianta. Então o Corinthians era melhor naqueles dois jogos, né, de 90. 91 conseguimos o Paulista, depois o Brasileiro, ou melhor, o Brasileiro, depois o Paulista, né? Aí já começou a se formar um time diferente. O Tele Santana começou a resgatar, né, vários jogadores do Brasil, do interior do Brasil, e trazer jogadores que não eram tão conhecidos, e encaixou, né, nesse elenco. E agora, 92, o auge, né? Foi o auge mesmo dessa equipe que prevaleceu, né, até 93, acho que até 94, porque foram três finais seguidas, né, de Libertadores, não foi por acaso, né? Eu acho que em 92 nós estávamos muito bem assim preparados para aquele momento. O time sabia o que queria. Quando a gente perdia um jogo de 1-0 fora, a gente virava o jogo, sabia que ia virar. Até pouco tempo teve uma declaração do técnico do New Old Boys, né, falando que naquele jogo que eles venceram de 1-0, eles sabiam que era pouco, né? Que no jogo de volta ia ser muito difícil, né, conseguir segurar o São Paulo, né? Nada mais, nada menos que Marcelo Bielsa, hein? Para quem não lembra quem era o técnico do News naquela época, Marcelo Bielsa. Eu vi uma entrevista dele no Instagram aí, né? Instagram não, sei lá, circulou aí e chegou no grupo, né? A gente tem um grupo dessa época, né? E foi muito interessante ouvir e voltar no tempo, né? Porque o cara lembra de tudo, lembra do time, né? É legal escutar isso depois de tanto tempo, né? Você teve algum grande, assim, adversário, aquele... Como que eu posso dizer assim? Que às vezes o goleiro tem essa questão de, vou jogar contra fulano, vou jogar contra ciclano.
Você tinha algum cara assim que, poxa, que você tinha alguma coisa, não pessoal, mas uma grande rivalidade, algum atacante, algum cara ali dessa zona do campo mais para frente ali que estava sempre te importunando? Puxa, eu tive vários, João. Eu falo que nesse período, nossa, cada jogo era um adversário diferente, um cara que... Porque imagine você jogar contra Roberto Dinamite, cara, contra o Vasco. Pô, você vai falar, caramba, é um Vasco, né? Giovani, né, nesse período. Aí você vai contra o Flamengo. Pô, Flamengo, Zico, Nélio, Adílio. Meu Deus. Pô, Zinho, Leonardo ainda estava lá naquele período, né? Gaúcho, né, que também ainda estava. Então, você... assim, falando, né, pincelando um pouco. Aí você pega Palmeiras. Palmeiras, daquele período, 93, Evair, Edmundo, né, Edilson, né, dessa geração que passou. Ó, eu acho que, falando assim, o Evair foi um dos carrascos assim, da minha vida, né? Um cara que, quando eu ia jogar contra o Evair, eu tinha que dormir cedo, né? Acordar cedo, assistir o VHS, né? Porque antes era VHS, cara. A gente ficava lá vendo, falava, pô, quero ver esse cara hoje. E era um pouquinho disso, era o Ronaldão, Antônio Carlos, né? Que eram os meus zagueiros, e os caras ficavam comigo, falavam, vem cá, vocês vão ter que engolir isso aqui agora. Me ajuda, hein? Me ajuda. Edmundo, né? Era complicado. Eu acho que o Palmeiras foi um ataque assim que me incomodou muito, né? Nesse período. Mas fazia meio que igual o Marcão. O Marcão tem uma entrevista dele, uma brincadeira, que ele pega e fala assim, ó, não deixa os caras chutar no gol, não deixa cruzar na área, não deixa cabecear, que o resto eu faço tudo. Era mais ou menos assim que você falava para suas zagas, Zé? Não, é engraçado, a defesa, a gente tinha uma orientação muito boa, assim, uma comunicação, né, muito boa. Eu, o Ronaldão, a leitura minha do Ronaldo era muito legal, assim, no jogo. O Valber, né, então, imagina, o Valber na zaga, depois o Júnior Baiano, né, que chegou depois, mas esse período, o Adilson, para mim, eu sempre falo que o Adilson, o Ronaldão e o Valber... Claro, eu joguei com o Ricardo Rocha, né? Antônio Carlos, nossa, Aldair, né? Pô, mal de zagueiro ele, Márcio? Pois é, só os clássicos, né? Uns caras desse? Pelo amor de Deus. É difícil. Esse período, o Ricardo Gomes, né? Pô, na seleção, cara. Pô, você pega Mauro Galvão, né? Esses caras, pô, é diferente. É outra geração, né? Bom, enfim... Só que a gente tinha um entrosamento muito bom e uma confiança, uma leitura, né, do jogo. E claro que eu errava, né? Eu tinha muitos erros também, né? Mas eu acho que eu ajudava muito a defesa nesse tipo de lance, assim, de quando, né, você falou do Marcão, não deixa cruzar, porque a gente brincava muito com alguns goleiros. E tinha goleiro que falava isso, pega, marca, né? Não deixa chutar, não deixa cruzar, que era isso, era uma brincadeira, né? Aí o cara virava assim pra gente e falava assim, pô, mas então o que você tá fazendo aí? Até eu vou pro gol. O cara não pode chutar, não pode cruzar, né? Pega, marca. Então, era uma coisa assim que a gente tinha uma coordenação muito boa. Eu gostava de jogar, gostava de jogo difícil, né? Esses clássicos, assim, era gostoso de jogar, né? Eu ainda brinco, eu faço rádio, tenho um programa de rádio, né? Esses dias o pessoal falou assim, nossa, o Mancini, né? Olha a situação do Mancini, vai pegar Atlético, depois Flamengo. Eu falei, pô, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falei, é você estrear, pegar o Flamengo, o Atlético, né? O Atlético Mineiro, o Inter, pegar os melhores. Pô. Você quer pegar quem? O time lá de baixo? Eu falei, nada, você tem que pegar os melhores, porque se você vencer os melhores, aí você mostra a tua capacidade, né? Eu falei, não tem que jogar com os melhores. Falei, isso, e realmente é isso, é gostar de jogar. Né? Gostar de jogar. Difíceis, né?
E essa vantagem do futebol brasileiro, né? Você pega assim, só tem grande clube na Série A, né? Por isso que são 8, 9 brigando por um título aí, quase a metade da tabela, né? O que é muito legal, né? E Zé, tinha uma parte importante também que você desenvolveu bem ali, e putz, depois isso, obviamente, que né, se transformou numa constante para os goleiros, é a reposição de bola, né? Você tinha uma batida na bola, putz, excepcional, né? Como foi isso, hein? Talento, embora você fale que não, né, na linha não deu certo, mas como que o pé se encaixou nessa boa distribuição? Isso é uma coisa até interessante, cara, curiosa. Enfim, isso aí dá um livro, né? A gente fica falando aqui do que está acontecendo até com o futebol brasileiro hoje, o futebol mundial, né? Uhum. Enfim, em 1990, que eu fui para o São Paulo, eu chutava muito forte. Eu lembro que um jogo, eu e o Ronaldo, que jogava Palmeiras e Corinthians, se não me engano, Palmeiras e Corinthians, acho que foi. O Ronaldo deu um balão no Morumbi, um chute para frente, a gente chamava de balão, né? Essa bola quicou e caiu na minha mão. Isso é a força que ele tinha, né? Aí eu falei, eu vou devolver, né? Imagine, 100 mil pessoas no estádio, né? Aí eu peguei a bola, né? A gente quicava a bola, você não podia dar sobrepasso. Aí eu bati a bola no chão 3 vezes e chutei a bola. Ela fez a mesma coisa, ela quicou e foi na mão do Ronaldo. Parecia brincadeira, ninguém pegou a bola, né? Então o Ronaldo chutou, a bola veio na minha mão. Eu falei, eu vou mostrar que eu chuto forte também, né? Pá, chutei, foi a mesma coisa, né? E era isso, você não tinha uma direção, eu vou dar um balão para frente, era assim e tanto é que os comentaristas, né, os narradores falavam, o goleiro deu um balão para frente, né? Hoje não, hoje, naquele período de 90, quando eu fui para o São Paulo, eu comecei a fazer a leitura do Gilmar Rinaldi, né, Gilmar Rinaldi, que era o goleiro titular de São Paulo, Copa do Mundo, tudo. E o Alexandre, falecido Alexandre, que era um goleiro um ano antes do Rogério Ceni, né? O Alexandre era perfeito, assim, era perfeito. É difícil falar quase perfeito, sabe? Porque o cara falava, eu vou chutar a bola e bater lá naquele alambrado. E o cara fazia, sabe? Então era um negócio bacana, assim. E eu tentava entender, né? Ele era canhoto. E ficava, né, nos treinamentos, eu ficava imitando, eu sempre fui muito observador. E o Gilmar da mesma forma. O Gilmar ele chutava a bola na mesma distância que eu chutava forte. Eu colocava força, a bola subia e caía no mesmo lugar que ele batia assim com classe, né? E o Alexandre também. Eu comecei a falar, eu vou fazer isso, quero aprender. E o Valdir me ajudando, né? O Valdir já estava lá, Valdir de Moraes. E o Valdir, né, com aquela idade dele, ele fazia a mesma coisa, ele batia assim, fraquinho na bola, né? E a bola ia no mesmo lugar que eu chutava forte. Eu falei, não é possível. Eu gastando o adutor aqui, os caras só encostando, né, Zé? Mas é uma coisa, a gente brinca que não é força, é o jeito, né, tal. É jeito. Mas realmente é o impacto. Depois que você entende como que você direciona a bola, você coloca a bola onde você quiser, sabe? A mente nossa, e quando você aprende a bater na bola, você brinca de chutar a bola, você brinca de colocar a bola no travessão, que nem a gente fazia. Vamos chutar 10 bolas no travessão, vamos ver quem acerta. Por quê? Porque você começa a repetir o movimento, né? Então era essa a leitura, vamos repetir esse movimento. E eu comecei a treinar, eu chegava mais cedo, comecei a treinar, comecei a entender, e foi fácil, né? Foi fácil porque eu já tinha força. E aí eu comecei a ajeitar o corpo para fazer isso, a treinar, aprendi, e aí ficou muito legal assim, no jogo, eu fazia lançamento. E lançamentos precisos, né? Tanto a bola no chão, quando ia bater tiro de meta, eu não tomava distância, eu colocava a bola e já saía jogando, né? E colocava onde eu queria a bola, com certa modéstia, tá? Não é? Errava às vezes. O Zé com modéstia, né? O Zé fala, esse cara não erra, eu errei, cara. Teve um jogo que eu estava no Santos, cara, jogando contra o São Paulo. Eu coloquei a bola, fui bater o tiro de meta e o Ronaldão e o Jean, que era o zagueiro, saíram de costas assim para mim, né?
Eu mandava sair. Aí quando eu bati, os dois olharam para trás, eu estava tomando gol. Os caras abriram o braço assim, falaram, o que foi? Eu escorreguei. Os caras trocaram o gramado da Vila Belmiro e a grama não estava enraizada, tem aquelas placas, né? E a hora que eu apoiei o pé para chutar, a placa entortou, ela escorregou, a bola saiu da marca e eu errei o chute. O Denilson estava de frente, o Denilson pegou a bola, a bola saiu fora da área, assim, e os dois estavam de costa. Erra, o goleiro, eu também errava de vez em quando, né? Mas era você entender a leitura, sabe, do jogo, da bola, né, do posicionamento, e eu fazia muito bem isso. Você falou do gramado, o Zé, tinha uma coisa também que, assim, eu tive uma certa experiência, joguei alguns joguinhos ali na Vila também, e uma coisa muito engraçada que acontecia lá na Vila, duas coisas. Uma que, pelo menos comigo, né, às vezes, eles pintavam a grama, tinha uma época lá que eles jogavam um colorante ali, porque acho que não estava com grama, jogavam uma areia verde. E outra coisa que eu achei impressionante uma época também, que tinha a marcação do campo, eu não sei se era o cal ou a tinta que queimava a grama e ela dava uma secada, ou era feito como se tivesse uma canaleta. Teve uma época que eu acho que até o Fábio Costa tomou um gol que estava esperando um kick diferente e ela quicou no seco e encobriu ele. Mas, cara, sem ser esse que você já falou, qual que foi um outro lance que você falou assim, caramba, nesse eu fui mal pra cacete. Eu fui mal pra caramba. Não, tem bastante. A do Neto, que é a situação que, como o Neto fala muito disso, o Neto, não esquece, né? Não esquece, né? O Neto de vez em quando fala, o Zé, eu fiz um gol no Zé, de vez em quando ele fala disso, né? Mas foi um lance que era defensável, era uma bola não tão difícil, né? Talvez, para fazer a defesa. Só que ela se tornou difícil para mim porque eu já estava com a jogada, exatamente isso. Como eu saía rápido e eu tinha um chute forte, esse jogo nós estávamos perdendo 2-1, né? Eu estava jogando no Palmeiras contra o São Paulo, no Morumbi. Nós estávamos perdendo o jogo 2-1. Eu tinha uma jogada com o Mirandinha. O Mirandinha era muito rápido, né? Eu falei, Miranda, fica aí na frente com os dois zagueiros. Se eu pegar, eu falei, essa bola vindo, o Neto vai bater direto, pegando, já quebra em você, né, para você disputar. Era uma jogada já meio que ensaiada. Porque a bola estava longe, né? O Neto chutou essa bola bem da intermediária. Então, o erro meu é querer fazer já a segunda coisa sem resolver a primeira, né? Quando ele chutou, eu já estava olhando Mirandinha, já estava adiantado. Eu acabei errando nesse esse encaixe, né? Eu já fui fazer um encaixe na frente já para sair jogando. A minha mente já estava para a segunda bola, porque a bola veio em cima de mim, bola tranquila que eu fazia bem nessa defesa de frente. Só que ela veio direta, né? A bola não chegou a quicar na frente e bater no meu peito. Eu não deixei, porque o certo era ela bate no chão, sobe no meu peito, o meu corpo está atrás, faço a defesa. Não, eu fui encontro dela, eu fui tentar pegar direto, né? E nessa de pegar direto, meu braço abriu, ela passou, né, no meu braço, passou nas minhas pernas e quase que nem bate no fundo da rede, né? Porque ela amorteceu ali no meu corpo e saiu, passou. E é uma bola que ficou, né? Ficou marcado por causa do clássico e aí perdemos 3-1 aquele jogo. Mas olha, eu fiz muitas defesas, né, ali naquele dia mesmo, naquele jogo, e a torcida, no final, as duas torcidas me aplaudiram, né? Eu vinha já acho que da invencibilidade, assim, já estava invicto, né, todo esse período. Mas é um lance que você vai falar, pô, uma bola difícil. Teve lance pior do que esse que ninguém comentou, assim, na minha, sabe, quando você toma um gol e fala, putz, essa bola dava, não podia ter tomado esse gol. E ninguém falou nada, né? Porque às vezes o narrador fala, não, bola indefensável, né? Mas na cabeça do goleiro você fala, não, essa bola eu tinha que pegar, dava para pegar, né?
O goleiro sempre tem, né, Zé, aquela coisa na cabeça que fica assim, não, essa bola não. Cara, mas se eu pudesse ter feito isso daqui, bababá, depois que passa, né, fica a reflexão. E tem alguns lances que você faz, algumas defesas, assim, você fala, nossa, como que eu tirei essa bola, né? Putz, a bola de... E o cara que está narrando, ele fala, reflexo, pô, a bola bateu no goleiro. Pô, você treina 17 anos fazendo aquilo para chegar naquele momento, fazer uma defesa, o cara fala, não, foi reflexo, bateu nele. Pô, aí dá vontade de sair do gol e ir lá na cabine, lá, pô, falar com o cara. Cara, esse é um ponto importante. Zé, você achou que teve uma evolução da compreensão do que o goleiro faz? E vou te lembrar um caso, assim, teve um lance, foi numa Libertadores 92, 93, não vou lembrar quando, você tomou um gol da lateral. E aí questionaram o Valdir Joaquim de Moraes. Ele falou assim, ele tomou este gol porque ele estava bem colocado, vocês têm que entender a posição, e tentou explicar. E hoje em dia, né, quem acompanha, né, quem conhece um pouco das técnicas de goleiro, sabe que existe um exagero nos narradores, né? A bola vai para lá, sai goleiro, sai goleiro. Falta um pouco essa compreensão. Como que você avalia também? Assim, a posição evoluiu pra caramba, né? Nesse tempo todo. Mas e quem comenta, né? E quem fala de técnica de goleiro né, na televisão, na rádio, na mídia em geral? Precisa estudar um pouquinho mais, né? Passar pela Fechando Gol, por exemplo, ou pela Academia do Goleiro aí para aprender, né, como funciona. Vai ser para mim ótimo. Todos têm que passar pela Fechando Gol. Mas olha, é um ponto interessante isso, sabe? Eu tenho assim já quase 3 anos trabalhando lá na ESPN, né? Como comentarista de goleiro, né? É um projeto que eu desenvolvi desde a Copa de 2014. Eu vinha já com esse trabalho de falar, né, diretamente com... mas não ser crítico, né? Eu em nenhum momento quis falar que o goleiro é bom, ele é ruim, ele tomou o gol porque ele é ruim, né? Ou ele defendeu a bola porque ele é muito bom. Mas sim... por que ele defendeu aquela bola ou por que ele tomou aquele gol, né? Qual que foi o momento do erro dele? Porque às vezes o cara fala, o goleiro não saltou na bola. Até aí tudo bem, mas você entender por que ele não saltou na bola, em que momento que ele deixou de fazer, né, o movimento para não saltar na bola. Eu acho que essa era a leitura que eu sempre quis passar, né? E acabou dando certo. Foi um projeto bacana lá que veio acontecendo. A pandemia me afastou, né, desse momento, né, de dar continuidade, né? Mas estava muito legal, como um árbitro, né? Como às vezes o árbitro tem hoje os comentaristas, né, de arbitragem, que eu acho que é muito legal também, tira muitas dúvidas, né? O comentarista é a mesma coisa, né? O cara que está ali narrando e às vezes uma bola indefensável, né? Ou o goleiro estava adiantado e por isso que acabou tomando gol. Tem muitas coisas que às vezes esse comentário ele não é o comentário que é o correto, ele é o comentário dele, né? Não da técnica exata do goleiro, né? Então falta essa empatia, né? Talvez justamente ter alguém técnico, né? Alguém que dá posição para julgar ou para, enfim. Mas eu acredito que falta um pouco, talvez, dessa empatia, né? De ter o conhecimento para poder, de uma certa forma, explicar ali, né? O que deveria ter sido feito ou fazer essas ponderações, né? Porque por se tratar de uma posição tão específica, né, tão técnica. Hoje, claro, tem muito mais jogador de linha do que goleiro, né, na questão da proporção, mas acredito que talvez seja isso, não? Eu acho que teria espaço, né? Teria espaço para ter esse cara poder falar mesmo com talvez um pouco mais da precisão, da visão, né, do goleiro ali naquele momento do chute, né, da bola, ou de como ele viveu ali dentro de campo, né? Mas viveu com atenção, né? Não é viver apelada. Às vezes você tá na pelada, isso aí já aconteceu comigo
Agora, o cara está vivendo uma final de uma Copa do Mundo, uma final de uma Libertadores, de um jogo importante, né? Valendo 3 pontos. Pô, ali passa milhões de coisas na cabeça do goleiro, né? E às vezes uma bola, né, que pode trair o cara. E eu vi uma defesa, né, esses dias aí, não sei se você pode comentar sobre isso, do Walter, né? Claro, deve. Do Fortaleza, né, que ele entrou no lugar do menino que foi expulso lá, o goleiro reserva. Pô, ele fez uma defesa fantástica, porque contra o São Paulo ali, um chute fora da área, a bola desviou, ele tirou não sei como aquela bola, né? Foi uma coisa muito rápida, de um goleiro que está preparado para aquela ação, né? Ele está preparado para a ação, mas não é uma coisa que ele está fazendo toda hora, porque ele entrou, né? Ele fazia aquilo ali no treino sem a responsabilidade dos 3 pontos. Ali não, ali estava valendo, né? Talvez até a posição dele como titular, né? Então, imagine a explosão de movimento dele naquela ação ali, né? Ele está preparado para aquela ação, né? Relembre para a gente uma defesa dessa daí sua. Uma que agora há pouco você citou, né? Às vezes você faz uma defesa que você nem sabe como. Não, no fundo sabe porque está treinando, né? Mas teve uma que você fez assim, fazer caramba, o pessoal vem te cumprimentar, você fala assim, nem eu sei como é que eu tirei esse coelho da cartola. Teve o jogo, acho que foi o jogo 4-2 que nós vencemos o Palmeiras, o jogo de volta, né, do Campeonato Paulista. O Ivair teve um lance que foi muito, muito... o grau de dificuldade para mim foi muito grande, porque foi um cruzamento do Mazinho, do lado direito, né, do Palmeiras, lado esquerdo nosso. Eu fechei o ângulo. Essa bola atravessou a área. Eu perdi praticamente, né, a visão, né, de quem estava dentro da área ali, que você olha a bola, você não tem a visão de frente, você tem a visão de lateral, né? E quando eu voltei no meu posicionamento no gol, né, assim, fechei o ângulo do outro lado. Acompanhando a bola, né, o cruzamento da bola, né? O Ivair cabeceou, ele subiu ali no meio da área e cabeceou essa bola. Putz, foi assim, tirei. Eu lembro que eu saltei, caí assim dentro do gol e eu não vi, eu vi a torcida gritando, para mim foi gol, né? Do jeito que eu tirei a bola, eu achei. E aí, quando eu vi a bola caindo assim atrás do gol, né? A bola bateu na rede e caiu atrás do gol. Eu falei, nossa, e aí foi uma coisa assim, para mim foi uma das maiores defesas que eu fiz, assim, de grau de dificuldade, né? Que é a imagem que ficou assim na cabeça, né? E você sempre fala que o grande jogo seu também foi um contra o Palmeiras, né? Um 0-0 contra o Palmeiras no Pacaembu, né? Tem outros sem ser esses, Zé? Tem o Atlético em 91, né? Foi naquela fase de classificar para acho que entre os 4, né? Nós classificamos entre os 8, depois tinha a fase de classificar entre os 4 para jogar contra o Bragantino, né? Acho que foi contra o Bragantino, semifinal. Acho. Nós passamos pelo Atlético, né? O Atlético 0-0, acho que ou 1-1. Foram 2 jogos, eram 2 jogos, um lá e outro no Morumbi. Mas acho que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo foi também fantástico, assim, foi um negócio que era aquela coisa assim, você chegando no São Paulo, né, chegando num clube grande e querendo mostrar serviço, né, e fazendo melhor e o time também se acertando, a pressão muito grande, né? Eu falo que o goleiro do time grande, você tem que fazer 3 milagres no jogo. Se fizer 5 é porque o time não está bem, né? O goleiro não tá... time grande você tem no máximo 3 e tem que ganhar de 1-0. Porque se você fizer 5, o negócio já está, opa, o goleiro não pode ser melhor em campo num jogo assim, não. Ô Zé, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein de goleiro, que é o goleiro perfeito.
Então é assim, a gente dividiu o goleiro, né, em 4 quesitos, né? Defesa de meta, defesa de espaço, reposição e o estilo. Pode ser o estilo de roupa, a postura e tal. E eu queria que você montasse o seu Frankenstein, cara. Tipo, mas não vale repetir, hein? É tipo, eu gosto do tal goleiro, ele só pode ser naquele quesito. Então vamos montar o seu Frankenstein. Qual que é o goleiro que você olhava? E de todos os tempos, hein, Rafa? Só tem que lembrar que assim, não precisa ser atual, pode ser de todos os tempos, sem problema. Pode ser de todos os tempos. Qual que é aquele goleiro que você, para defender o gol, a bola que vai direto no gol, que você gostava pra caramba, que você fala assim, pô, esse foi o melhor que eu vi, não pode ser em loco, né, no jogo, mas que você olhou assim, esse cara é o que melhor defende o gol. Eu gosto muito do Taffarel, que para defender o gol, o Taffarel é fantástico. Tá mal de goleiro, Zete, o Márcio? Não só tá mal, como teve do lado, né? E a gente tinha, né, esses 2 grandes em 94. Não passava nada, por isso que aquela defesa era ótima. E pra sair do gol, Zete? Aquele que você fala, caramba, esse cara sai bem do gol. Pode ser cobertura. É que antigamente tinha cobertura, mas não tinha tanta, né? Mas hoje usa muito essa questão da cobertura, né? De sair, que o time joga em alta. Mas de cruzamento. Zete? O Zete pode ser esse goleiro? Pode. Então o Zete, eu acho que o Zete saía muito bem do gol. Né? Tá mal de goleiro para sair do gol, o Zete ou Márcio? Eu também concordo, cara. Nessa aí, olha, né, você sabe que eu já falei algumas vezes. Gosto muito. Ô Zete, agora eu vou falar uma coisa. Tem muita gente nesse próximo quesito, que é a reposição, que fala você, cara. Só que você já falou, você já citou, não pode usar mais. Essa daí já... E pro cara repor a bola? Pode ser o voleio, pode ser com a mão. O cara Rogério Ceni. Mas esse cara é um privilegiado, Márcio. Tudo que ele coloca de exemplo, ele já jogou junto. Pô. E para você ver, né, como o Brasil é bem servido de goleiro, né? Muito bem servido. E o estilo, Zete? Quem que era aquele cara que vai assim, porra, esse cara tem uma postura legal ou tem uma roupa legal que você destacava aí? Leão? Fera em tudo. Você fera em tudo, cara. Eu tive a possibilidade de treinar com o filho do Aguinaldo e algumas vezes com o Aguinaldo, né? E o Aguinaldo, ele conta, o Guigui, né? O goleiro que carregou o Pelé nas costas, o 1000 gol. E ele contava umas histórias assim do Leão, dessa questão de postura dele, que é impressionante. E ficou legal esse Frankenstein do Zete, hein? Tem só 4 ou tem mais alguma coisa? Não, acabou. Para pegar no gol, para pegar no gol é o Taffarel. Para pegar no gol é o Taffarel, para sair é o Zete, para repor é o Rogério e de postura é o Leão. Ficou bom esse Frankenstein aí, né, o Márcio? Tá excelente. Então, Rafa, já que a gente está na parte final do programa aqui, Zete, você sabe que, todo, né, final de treino, o treinador de goleiro gosta de dar aquela castigada nos goleiros, né? Certamente está fechando o gol. Os professores ali também dão aquelas 6 batidinhas rápidas, né? Para mostrar quem manda pro goleiro e tal. E aqui quem manda é o Rafa, né? Rafa, bate pronto é com você. Eu fico até meio que com vergonha, o Márcio. Vou te ser sincero de fazer uma... Mas, assim, uma responsabilidade muito grande fazer com o Zete. Mas vamos lá, Zete. Cara, faz que nem o Zete falou, é jogo grande, cara. Tem que fazer jogo grande. Jogo grande você tem que aproveitar. Não, mas a atenção é só quando antes de começar. Depois que entra, é outra coisa. Ô, Zete, não tem mistério, cara. É aquela batida rápida. Cara, nem se explica porque não dá tempo, hein? Eu vou falar uma frase, vou falar uma palavra aqui e você já emenda aí a resposta, hein? E é só uma, é curto e grosso, hein, cara? Igual perna de anão. Vamos lá? Uma cor. Azul. Um estádio. Morumbi. Qual foi o pior estádio que você jogou, cara? Você não quer voltar nem ferrando. Nossa, como que chama lá? San José. Oruro. O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? 50%. O goleiro só pega o pênalti mal batido, Zete? Não, 70%. Gol de falta no canto do goleiro é falha? É falha. Agora a mais capciosa, Zete. O que você prefere, cara? Perder o jogo e ser o melhor em campo?
ou ganhar o jogo e tomar aquele golzinho sem vergonha, cara? Ganhar o jogo. Foi bem rápido essa daí. O cara tava bem decidido, né, Márcio? É isso, é isso. Zete, foi sensacional. A gente passou 1 hora praticamente juntos aqui. Foi tão rápido, né, que faltou tanta coisa para falar, mas só mostra a grandeza da sua história, né, o quanto você, né, é gigante para o futebol brasileiro. E a gente só tem a agradecer a você. Obrigado, viu? Ô, Márcio, eu que agradeço, Rafael, vocês dois aí, de poder falar um pouquinho de futebol, né? Falar um pouquinho da história também, minha aí, de tudo que aconteceu aí. Só tenho que agradecer aí, legal, muito bacana. Espero que tenha outras oportunidades aí. Rafa, obrigado. Márcio, obrigado, Zé. Cara, brigadão aí por ter aceitado o convite de participar aí do nosso programa. Cara, eu já era seu fã, sou mais seu fã aí. Muito obrigado mesmo e com certeza a gente vai bolar outros papos aí pra gente conversar. Obrigadão, hein, cara? Obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast, e obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Zete para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm/goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br. E, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocket Casts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!